Ah, e sobre a prova de sexta? Gostaram da prova de sexta? Não, não diga isso, pelo amor de Deus. Quem falou isso? Não, brincadeira. Tá, dava para fazer? Tinha que fazer. Não, mas aí foi um caso à parte, né? Você confundiu ali alguma coisinha. Mas a prova estava bem acessível, sim ou não? Estava bem acessível. Como eu falei, era aquela primeira prova ali para todo mundo tirar 10. Não se iludam que as próximas provas serão nesse nível, tá? A gente vai ter que elevar um pouquinho o nível, tá? Gradativamente, obviamente. Não vai vir uma coisa absurdamente difícil, mas essa daqui era para ver, dá para projetar aí, para a gente ver se a gente entendeu os conceitos, tá? Essa daqui perguntava se essas curvas eram gráficos de funções ou não. Se fosse gráfico de função, deveria dizer o domínio e a imagem da função. E se não fosse, dizer por que não era. Tá? Então, os tipos de prova eram diferentes, né? Mas as funções eram as mesmas. Tá? Nesse caso, os gráficos eram os mesmos. Nesse caso aqui, qual era o domínio dessa função aqui, desse item A, gente? Qual era o domínio dessa função? Hã? De menos 3 até 2, né? O domínio você olha aqui no eixo das abscissas. Então, olha, o gráfico vem desse ponto aqui, desse pontinho bem aqui, ó, até, olhando horizontalmente, né? Até aqui, ó. Tudo bem? Então, você vai olhar a sombra desse gráfico no eixo das abscissas. Então, a sombra desse gráfico no eixo das abscissas se encontra nesse intervalo aqui, ó, de menos 3 a 2. Tudo bem? E a imagem, você olha a sombra desse gráfico no eixo das ordenadas, né? Então, qual é a imagem dessa função? Infinito, não. Até 3, muito bem. A imagem, você olha para a sombra aqui desse gráfico no eixo das abscissas. Então, esse pedaço aqui, ele vai ser projetado aqui, nesse intervalinho, só com a bolinha aberta. Então, vai de menos 3 fechado até 2 aberto, união, aqui de menos 1 fechado até 3 fechado. Então, essa era a imagem da função, simplesmente isso, tá? Então, fazendo isso, você já garantia 2 pontinhos, né? Nessa daqui, é gráfico de função? Não, mas tinha que justificar por quê. Se tinha algumas maneiras de justificar, você poderia dizer, por exemplo, que esse gráfico não passa no teste da reta vertical. Pronto, já está justificado. Ok? Alguma dúvida? Não? Ou você poderia dizer, esse gráfico, existem pontos do eixo das abscissas que se correspondem a mais de um ponto no eixo das ordenadas, e, portanto, não é gráfico de função. É a mesma justificativa, tá? Essa daqui, essa função é injetora? Sim, né? Ele já está perguntando por que ela é injetora. Então, ele já está dizendo que ela é injetora, né? Então, justifique. Por que ela é injetora? Você poderia simplesmente dizer porque ela passa no teste da reta horizontal. Acabou. Tá bom? Ou dizer que cada ponto do seu domínio, pontos distintos do seu domínio possuem imagens distintas. Acabou. Ok? E essa daqui, sendo f a menos 1 a inversa de f, determine a imagem pela função inversa de f do ponto 2. Quem fez essa? Qual é o f a menos 1 de 2? Hã? Não entendi. 0, 0. Muito bem, 0. Tá? Por quê? Porque é 0. Porque o f de 0, quanto é o f de 0? É 2. F de 0, olha esse ponto aqui, sim ou não? Então, se o f de 0 é 2, então a f menos 1 de 2 é 0. Tá? Lembra que a gente falou isso? A gente falou isso aqui, ó. Se você tem... eu dei aquele exemplozinho assim, que eu peguei uns pontos aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3. Aí peguei esse daqui, 4, 5, 6, sei lá.
um conjunto A, um conjunto B e aqui a F. Tá bom? Então, vamos supor que a correspondência é essa. Tá? Então, F de 1 é 4. F de 1 é 4. F de 2 é 5. F de 3 é 6. Tá? O que acontece com a inversa? Só troca o sinal. Desculpa. Troca domínio pela imagem, né? Então, a F menos 1 vai pegar esse e vai levar nesse. Pega esse, leva nesse. Pega esse e leva nesse. Então, F a menos 1 de 4 é 1. F a menos 1 de 5 é 2. F a menos 1 de 6 é 3. Tá bom? Então, naquele gráfico, coloca lá, por favor. Observa aquele quadradinho que eu destaquei ali. É a imagem pela função f do ponto 0. Então, f de 0 é 2. Então, se f de 0 é 2, significa que f a menos 1 de 2 é 0. Acabou. Tá bom? Alguma dúvida? E o outro tipo era... Deixa eu ver aqui. O outro tipo eu queria f a menos 1 de 1. Qual era? Menos 1. Né? F de menos 1 é 1. F de menos 1 é 1. Então, f a menos 1 de 1 é menos 1. Tá bom? E aí, pronto. Mais 2 pontinhos de grátis, né? E essa daqui? Fizeram? Essa daqui direta, né? Pega o 2x menos 4, substitui aqui no lugar do x, porque ele quer a f, bola g. Mas não só substitui, né? Desenvolve o quadrado da diferença, nesse caso. Faz umas continhas aí, mas era bem simples também, tá? Não vou fazer porque tenho certeza que vocês já fizeram na prova e já estão cansados de ver isso, né? Tudo bem, gente? Então, a prova estava boa? Muito boa, né? Muito boa. Muito boa. Tá. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade ao que a gente estava falando. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. A gente parou nessa proposição. Tá? Nós paramos nessa proposição. E ficou da gente falar sobre transformações no gráfico de uma função. Tá? Essa parte de transformações, que já pode constar na tua próxima prova, é uma parte importante, porque se a gente conhecer bem essas transformações, a gente consegue construir gráficos de funções a partir de outras. Tá? Então, por exemplo, se você sabe como que você pode esboçar o gráfico da função x ao quadrado, você consegue esboçar o gráfico da função, por exemplo, x ao quadrado mais 3. Você consegue, por exemplo, esboçar o gráfico da função x menos 1 ao quadrado. Tá? Então, a partir do gráfico da x quadrado, você consegue esboçar gráfico de outras funções. Tá? Como que isso funciona? Vamos falar sobre transformações. Vamos pegar, por exemplo, a função x ao quadrado que eu estou utilizando. Tá? E a partir dela, eu quero construir o gráfico da função g de x igual a x ao quadrado mais 1. Tá? Como que deve ser o gráfico? O gráfico dessa eu sei como é. Conhecido o gráfico dessa, como que deve ser o gráfico dessa outra função? Essa é a questão, tá? Então, olha só. O gráfico da x ao quadrado, a gente sabe que ela é uma parábola com concavidade voltada para baixo, para cima, e o vértice dela é o ponto 0 e 0. Esse é o gráfico da função x ao quadrado. Tudo bem? Agora, como que deve ser o gráfico da x ao quadrado mais 1? Bom, a x ao quadrado mais 1, ela está pegando todas as imagens dos pontos x do domínio da função f e está adicionando a essas imagens uma unidade. Então, por exemplo,
pela x ao quadrado, o 1, ela está muito... Deixa eu melhorar aqui esse desenho. Pela imagem da x ao quadrado, ela pega o ponto 1 e leva no 1, porque 1 ao quadrado é 1, sim ou não? Tá? Agora, pela função g, o 1 é levado em 2, porque 1 ao quadrado mais 1 dá 2. Então, esse ponto que estava aqui, ele vai ter que subir uma unidade. Ele vai ter que passar bem aqui no 2. Tudo bem? Esse ponto aqui, que é o 0, a função pega o 0, a função f, ela pega o 0 e leva no 0, porque 0 ao quadrado é 0. Tá? Então, por isso que ela passa aqui no 0 e 0. Já a função g, ela pega o 0 e leva no 1, porque 0 ao quadrado mais 1 dá 1. Então, ao invés da g passar aqui, ela vai passar aqui, ó. A mesma coisa aqui para o menos 1, ó. O menos 1, a função f pega o menos 1, e menos 1 ao quadrado dá 1, ela leva aqui no 1. E a g, ela pega o menos 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então, ela pega esse camarada e leva aqui, ó, no 2. Tudo bem? Então, o gráfico da função g, ele deve ter esse comportamento aqui, assim, ó. Mais ou menos. Tudo bem? Vou colocar até pontilhado esse daqui, porque esse daqui é o gráfico da função f. E a partir dele, nós conseguimos esboçar o gráfico da g. Aí, compara esses dois gráficos. Você consegue me dizer, comparando esses dois gráficos, que o gráfico da função g, ele é o gráfico da função f, transladado uma unidade verticalmente para cima, concorda? Você pegou o gráfico da f e subiu uma unidade. Ó. Esse ponto subiu uma unidade, esse ponto subiu uma unidade, esse também. Todos os pontos do domínio, as imagens desses pontos, vão subir uma unidade por conta desse mais um aqui que está aparecendo. Tá bom? Então, quando você pega uma função e que você adiciona às imagens dessa função uma certa constante, a nova função que você vai ter, ela vai ser o gráfico da anterior, o gráfico dela vai ser o gráfico da função anterior deslocado uma unidade verticalmente para cima, se essa constante for positiva. Tudo bem? Se você adiciona uma certa constante, sei lá, a constante é k, então ela vai subir k unidades, se a constante for k positiva. Se a constante for negativa, ela vai descer k unidades. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que o gráfico de uma função f é assim, ó. Sei lá, ela vem daqui. Melhor aqui. Tá? Vamos supor que esse seja o gráfico da função f. Se eu disser para vocês que a função g ela é a f menos 1, o que vai acontecer com o gráfico da g comparado ao gráfico da f? Você pega esse gráfico e desce uma unidade, tudo bem? Então, esse cara, eu não sei quanto que vale aqui, mas eu vou descer, vamos supor que daqui para cá, mede uma unidade. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Esse aqui é a f, o gráfico da f, esse aqui é o gráfico da g. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, essa constante que a gente soma à função original, se a constante for positiva, o gráfico é trasladado, quantas unidades for a constante, para cima. Se a constante for negativa, ele é trasladado para baixo. Tá bom? Esse movimento é o movimento que a gente chama de translação vertical. Ok? Alguma dúvida? Não? Tá.
Então, o que a gente está falando é isso aqui, ó. Tá? Imagina que você tem uma constante c positiva, então o gráfico da função y igual a f de x mais c é o gráfico da função f de x deslocado c unidades para cima, e f de x menos c é o gráfico da f de x deslocado c unidades para baixo. Tá? Deixa eu ver se eu abro aqui o GeoGebra para mostrar nas trigonométricas, que a gente vai falar já já mais sobre elas. Mas nas trigonométricas esse movimento fica bem evidente, tá? Olha só. Deixa eu apagar esse texto aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico da função seno. Vocês já devem ter visto esse gráfico lá no segundo ano do ensino médio, tá? É o gráfico da função seno de x. Se eu pegar e adicionar uma unidade a esse gráfico, olha o que aconteceu. Esse é o gráfico da 1 mais seno de x. Esse aqui é o gráfico da seno de x. Esse é o gráfico da 1 mais seno de x. O que aconteceu com esse gráfico, o gráfico da seno de x? Ele foi deslocado, ele foi transladado uma unidade verticalmente para cima. Tá? E ele vai ser transladado quantas unidades forem. Eu vou colocar o parâmetro a aqui agora igual a 2. Deslocou 2 unidades para cima. Foi igual a 3. 3 unidades para cima. E assim por diante. E se esse parâmetro for negativo, se essa constante for negativa, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Ok? Alguma dúvida? Imagina que ao invés de nós somarmos ou subtrairmos a constante, a imagem da função, nós façamos a subtração ou a soma nos pontos do domínio da função. Aí o movimento que faz é esse, ó. O gráfico da função f de x menos c é o gráfico da função f de x deslocado c unidades, só que para a direita. Se você subtrai de uma constante, ele desloca c unidades para a direita. E se você soma uma constante aos pontos de domínio x, ele desloca c unidades para a esquerda. Tá bom? Por exemplo... vamos pegar o gráfico da função f de x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, novamente, e vamos pegar o gráfico da função g de x igual a x menos 1 ao quadrado. Vamos comparar os gráficos dessas funções, tá? Então, olha só, o que vai acontecer. A x ao quadrado é essa daqui, ó. A x ao quadrado é essa aqui, ó. Tá? Essa daqui é a f. Agora, a x menos 1 ao quadrado, como que ela é? Bom, primeiro, qual é a raiz dessa função? Qual é o valor ou os valores de x que zeram essa função? Mais 1 e menos 1, é só jogar aqui, ó. O 1, quando eu coloco 1 menos 1 dá 0? Dá. Então, 1 é raiz. Então, ela tem que tocar, vamos supor que o 1 esteja bem aqui. Ela tem que tocar esse ponto aqui. Tá? O menos 1 é raiz, quando eu coloco menos 1, vai dar 0? Não, então menos 1 não é raiz. Na verdade, essa função só tem uma raiz, que é o x igual a 1. Tá bom? Então, o gráfico da função, o vértice dela, mais precisamente, vai ter que tocar aqui. Então, o gráfico dela faz isso aqui, ó. Tá? Aí, esse daqui é o gráfico da g. Agora, compara esse gráfico com esse. O que aconteceu com o gráfico da f? Ele foi deslocado para a direita. Quantas unidades? Uma unidade. Por quê? Porque eu subtraí da variável x uma unidade. Então, quando a gente subtrai uma constante da variável x, o movimento que faz, subtrai, anda para a esquerda. Não, não anda para a esquerda. Aqui é o contrário, anda para a direita. Tudo bem? Tantas unidades... quantas unidades a gente tiver subtraído. E se a gente tivesse somado? Se eu perguntasse para vocês qual que é o gráfico da função h de x igual a x menos 2 ao quadrado. Aí o que você faria? Você pegaria o gráfico da f de x igual a x ao quadrado e andaria quantas unidades? Para onde? Para a direita. Tudo bem? E se fosse mais 2?
2 unidades para a esquerda. Vamos fazer para a esquerda. Aqui, por exemplo, 1 unidade, aqui 2 unidades, tá? Então ele passaria bem aqui, ó, no menos 2. E aí o gráfico seria esse aqui, assim, ó. Tudo bem? Esse aqui seria o gráfico da função h. Alguma dúvida, gente? Então, esses são os movimentos de translação vertical e horizontal. Vertical, quando você soma ou subtrai as imagens dos pontos, e horizontal, quando você soma ou subtrai aos pontos do domínio da função, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, se eu te perguntasse esse daqui, ó, esboce, vamos fazer aqui, de cabeça, ó, esboce, exemplo. Esboce o gráfico da função f de x igual a x menos 3 ao quadrado mais, não, x menos 2 ao quadrado mais 1. X menos 2 ao quadrado mais 1. Como que ficaria o esboço do gráfico dessa função? Pensa assim, ó. Faz um rabisco aqui, ó. Pega aqui o gráfico da x ao quadrado. Tá aqui, ó. Esse é o gráfico da x ao quadrado, certo? Esse é o x ao quadrado. O que esse mais 1 faz mesmo? Desloca para cima uma unidade. Então ele pega o 0, vem para cá, ó. Vem aqui no 1. Ele faz isso aqui, assim, ó. Tudo bem? Esse aqui é o da função x ao quadrado mais 1. E o que esse x menos 2 faz? O que esse menos 2 faz? Ele desloca para a direita. Então, esse ponto que estava aqui, ó, o 0 e 1, ele vai passar agora no 2 e 1. Tem que andar 2 unidades para a direita. Então, ele vai passar aqui, ó. Concorda? Então, o gráfico vai fazer isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Isso aqui vai ser a função, o gráfico da função f, tá? Esse de azul. Alguma dúvida? Então, observa que a partir do gráfico da função x ao quadrado, a gente já conseguiu esboçar o gráfico dessa função. Só com as transformações, tá? Beleza? Bom, mas nós temos ainda as transformações de expansões e compressões verticais e horizontais, tá? Então, olha só. Agora, imagina que ao invés de a gente somar ou subtrair, a gente multiplique. Então, agora eu pego c vezes f de x. O que vai acontecer com o gráfico? Bom, o gráfico da f vai ser expandido verticalmente por um fator c. E se eu multiplicar por 1 sobre c, né, sendo que c é maior que 1, ele vai ser comprimido verticalmente. Esse movimento ele é muito mais perceptível, digamos assim, quando a gente trabalha com as funções trigonométricas. Olha só, presta atenção. Aqui está o gráfico da seno. Eu vou mexer agora no parâmetro b. Vou mexer no parâmetro b. Vou pegar para valores de b maiores que 1. Olha só, vou pegar b igual a 2. O que aconteceu? Ele foi expandido verticalmente. Tudo bem? A imagem, olha só, qual é a imagem dessa função? Função seno de x. Bora ver se vocês estão craques em imagem e domínio. De menos 1 a 1, tá? De menos 1 até 1. Aqui é a imagem da função seno de x. Ok? Quando eu multiplico por 2, o que acontece com a imagem dela? Vai de quanto a quanto? De menos 2 a 2. Então, esse fator aí da expansão, ele, em geral, ele mexe com a imagem da função. Tá bom? E se eu multiplicasse por 3, ele expande mais ainda. Por 4, expande mais ainda. E assim por diante. Tá? E se eu multiplicar por um valor entre 0 e 1, se esse b estiver entre 0 e 1, por exemplo, b igual a meio, aí ele comprime. Ele achata. Ok? Ele achata. Alguma dúvida? Então, quando a gente multiplica a função f, por uma constante, se essa constante for maior que 1, ela faz uma expansão vertical.
E se essa constante estiver entre 0 e 1, então ela faz uma compressão vertical, tá? Ok? E agora, se eu multiplicar a variável x, ou seja, os pontos do domínio, o que deve acontecer? Aí, se eu multiplico a variável x por uma constante maior que 1, ele faz uma compressão horizontal. Ele já faz um movimento que parece ser meio estranho, né? Parece que é o contrário. Estou multiplicando por um fator maior que 1, então ele deveria expandir. Mas não, aqui ele comprime. Tá? E se eu multiplicar por um fator entre 0 e 1, aí sim ele expande. Tá? Olha só, no GeoGebra de novo. Agora eu vou pegar esse m aqui, ó. Vou multiplicar por um fator maior que 1. Olha só. Vou pegar 1,5. Vou pegar 2, tá? Tá aqui, ó. Então, olha a diferença entre esse aqui e esse aqui, ó. As ondinhas, elas foram achatadas da função seno, tá bom? E quanto maior for esse fator, mais comprimidas elas vão ficar. Tudo bem? E se esse fator estiver entre 0 e 1, por exemplo, meio, aí o que ele vai fazer? Ele vai expandir horizontalmente. Olha só, o meio. Cadê o meio? Ele vai expandir horizontalmente. Ela era assim e se tornou assim. 0,2 fica mais expandida ainda. 0,1 mais ainda, olha. A gente já tem até que aumentar aqui o zoom para a gente poder visualizar. Tudo bem? Multiplicar por 0,1 é o mesmo. A gente está fazendo essa expansão porque na função seno e na função cosseno, não sei se vocês lembram, o período delas é calculado por 2π sobre o valor da função que está multiplicando a variável x. Vocês lembram disso? Vocês não lembram, né? Mas daqui a pouco a gente vai relembrar. Tá? Importante, olha, trigonometria é uma coisinha que a gente usa muito aqui, tá bom? Cálculo 2, então, muito também. Então, se não gosta de trigonometria, passe a estudar para começar a gostar, porque vocês vão precisar muito, tá bom? Beleza. Alguma dúvida, gente, nessas transformações? Sim ou não? Então, essas são as transformações, tá? Função par e função ímpar. Sabe o que é uma função par e uma função ímpar? Uma função é dita uma função par quando a f a menos x é igual a f de x para qualquer ponto do domínio dessa função. E uma função é chamada de função ímpar se a f a menos x é igual a menos a f de x para qualquer ponto do domínio dessa função. Essas são as definições de funções par e ímpar. Tá? Por exemplo, a função x ao quadrado. Vamos pegar x ao quadrado, né? Que é mais fácil. A função f de x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado. O que vocês acham? Ela é uma função par, uma função ímpar ou nenhuma das duas? Porque a função pode não ser nenhuma das duas. Na verdade, a maioria, né? O que vocês acham? Ela é par, né? Por que ela é par? Para a gente verificar se ela é par, a gente tem que calcular a f de menos x e verificar se isso aqui vai ser igual a f de x. Se for igual, ela é par. Se não for igual, então ela não é par. Simplesmente isso. Não ser par não significa ser ímpar aqui. Tá bom? Não ser par não significa ser ímpar e vice-versa. Tá? Não ser ímpar não significa ser par. Tá? Então vamos lá. Quem é a f a menos x? É menos x ao quadrado. Certo ou não? Só que menos x ao quadrado é x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 10 ao quadrado é 10. É 10 ao quadrado e assim por diante. Tá? Então, menos x ao quadrado é x ao quadrado. E x ao quadrado é a f de x. Tá? Então, acabamos de mostrar que f de menos x é igual a f de x. Portanto, f é par. Tá bom? Alguma dúvida? Oi? Exemplo de uma ímpar. Exemplo de uma ímpar é f de x igual a x ao cubo, por exemplo. Quem que é a f de menos x? F de menos x é menos x ao cubo.
tá? Só que quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, como nesse caso, isso aqui vai ficar menos x ao cubo mesmo. Tudo bem? E, portanto, isso aqui vai ser menos... Bom, mas x ao cubo é f de x. Então, isso aqui é menos f de x. Então, acabamos de mostrar que menos f de x... f de menos x é menos f de x, que é a definição de função ímpar. Portanto, essa função é ímpar. F é ímpar. Tá bom? Mas tem funções que não são nem par nem ímpar, tá? Uma característica importante das funções pares e funções ímpares é que a função par, o gráfico dela, ele pode ser refletido em relação ao eixo das abscissas, que ele não muda. Por exemplo, o gráfico da função x ao quadrado, a x ao quadrado ela é par, né? Acabamos de mostrar que ela é par, a x ao quadrado. A x ao quadrado ela é par. Né? Esse lado aqui, ó, se eu tiver só um lado da função de uma função par, eu consigo esboçar o outro lado refletindo esse em relação ao eixo das ordenadas. Então esse lado aqui, ó, se tiver só esse lado, basta verificar o reflexo dele em relação a esse eixo y, tá? É esse aqui. Não está exato, né? Mas dá para entender. Tá bom? Essa é uma característica de funções par. Por quê? Porque se eu tomo um ponto x qualquer, bem aqui se encontra o f de x. Sim ou não? E se eu tomo o menos x, bem aqui vai estar o f de menos x. E o f de menos x é igual ao f de x, que é a definição de função par. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? E sobre função ímpar, como por exemplo o gráfico lá, a função lá x ao cubo, f de x igual a x ao cubo, o gráfico dela é assim, né? O gráfico da x ao cubo é assim, ó. Isso é o gráfico da x ao cubo. Ok? Aí a característica geométrica do gráfico de uma função ímpar é que se você rotacionar ele aqui, ó, 180 graus em relação à origem, ele não muda, ele não altera. Então, eu tinha até uma animação, mas não está no GeoGebra, está em outro software, que dá para ver legal. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, o x, ele é elevado no f de x, sim ou não? Se eu pegar aqui, ó, o menos x é elevado no menos f de x. Tudo bem? Então, a f de menos x é igual a menos f de x, como a gente viu na definição. Ok? Então, se eu conseguisse, imagina você girando esse gráfico aqui, ó, 180 graus em relação à origem. Ele cai em cima dele mesmo, né? Ele não se altera. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nisso aí? Não? Beleza, se ninguém falar nada, eu vou passando, tá? Depois eu mostro isso daqui, deixa eu falar sobre funções trigonométricas, que é o nosso principal tema da aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de trigonometria. Eu tenho certeza que vocês adoravam lá no ensino médio, né? Gostavam de trigonometria? Sim. Vocês mentem muito bem, né? Mas trigonometria é legal. Só que você tem que estudar. Você tem que estudar, né? Mas eu não estou falando da trigonometria no triângulo retângulo, não. Estou falando daquela trigonometria lá do ciclo trigonométrico, funções trigonométricas, essas coisinhas. Tá? Bom, vamos relembrar aqui a respeito de
um pouquinho de trigonometria, né? Vamos começar pelo ciclo trigonométrico. Vocês lembram do ciclo trigonométrico? Sim? Tá? O ciclo trigonométrico, vamos considerar um número real θ. Dado um número real θ, a gente vai considerar um ângulo que ele começa a ser varrido no sentido anti-horário, a partir do semi-eixo positivo do eixo, das abscissas, partindo a extremidade desse ângulo no ponto 1 e 0, tá? Que vai ser a origem ali do nosso ciclo trigonométrico. Deixa eu ver se eu tenho o desenho. Aqui, ó. Vamos considerar, a partir desse ponto aqui, ó, 1 e 0, que a gente começa a varrer um certo ângulo θ. Esse θ é um número real dado, tá? Então, vamos supor, θ igual a tanto. Então, eu vou pegar aqui, a partir desse ponto, e vou varrer um certo ângulo. Tudo bem? Bom, quando eu chego aqui, nesse ângulo de medida θ, esse ponto, ele tem duas coordenadas, concorda? Ele tem essa coordenada aqui no eixo das abscissas, e ele tem essa coordenada do eixo das ordenadas. Tudo bem? Essas duas coordenadas é o que a gente define como o cosseno e o seno desse ângulo. A coordenada x, a abscissa do ponto P, é o cosseno do ângulo θ, e a ordenada do ponto P, essa ordenada y, é o seno do ângulo θ. Tudo bem? Como está presente aqui, ó. Cosseno de θ é x e seno de θ é y, tá? Então, por exemplo, eu estou falando para vocês é o seguinte, ó. Você parte desse ponto aqui, ó. A gente toma, em geral, o ciclo trigonométrico com uma circunferência de raio unitário com centro na origem do plano cartesiano. Esse raio não precisa ser unitário, mas a gente toma como raio unitário só para facilitar a nossa vida, tá? Então, esse raio aqui, ó, ele é 1. Então, esse ponto bem aqui, ó, é o ponto de coordenadas 1 e 0. Tudo bem? Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 0 e 1. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas o quê? Menos 1 e 0. E esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 0 e menos 1. Tudo bem? Até aí? Tá. Aí vamos supor que a gente parte desse ponto e começa a varrer no sentido anti-horário um certo ângulo. Então, vou tomar um ponto P bem aqui, ó. Tá? Aí eu vim aqui no sentido anti-horário e varri um certo ângulo de medida θ, onde esse θ pertence aos reais. Tá? Vamos tomar agora no sentido anti-horário, por enquanto esse θ positivo, tá? Mas ele pode ser negativo também, só para a gente entender. Então, eu paro bem aqui, olho para esse ponto vai ter duas coordenadas, uma no eixo das abscissas, uma no eixo das ordenadas. Esse pedaço aqui vai ser o que nós chamamos de cosseno do ângulo θ, e esse pedacinho aqui vai ser o que nós chamamos de seno do ângulo θ. Isso significa que as coordenadas desse ponto, P, são cosseno θ, seno θ. Então é isso que eu estava falando para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Beleza. Isso vale para qualquer ponto do ciclo, tá? Então, se eu começar a varrer aqui, ó, vamos supor que eu venho aqui, ó, varrendo aqui o ângulo, vem. Aí eu venho, aí venho aqui para o terceiro quadrante e paro bem aqui nesse ponto, P'. Então, eu olho para as coordenadas desse ponto. As coordenadas em x e em y. Então, bem aqui assim, ó, vai estar a coordenada dele no eixo das abscissas. Portanto, esse pedacinho aqui é o cosseno desse ângulo todinho aqui, ó. Desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo todinho aqui. Está meio poluído, mas eu acho que dá para entender. Ok? E
a ordenada desse ponto vai me dar o seno desse ângulo. Aqui é o cosseno desse ângulo e aqui é o seno dele. Tudo bem? Isso vale para qualquer ponto do ciclo trigonométrico, inclusive os arcos côngruos. Lembra dos arcos côngruos? É quando você começa a dar voltas e voltas no ciclo, tá? Então você começa a tomar pontos que são congruentes aos pontos da primeira volta que você deu, que é a primeira determinação positiva, tá? Lembraram um pouquinho sobre trigonometria, ciclo trigonométrico? Então, basicamente, pelo menos de início, é isso, tá? Aí vocês devem lembrar que vocês construíram uma tabelinha, né? Deixa eu desenhar aqui o ciclo de novo. Deixa eu tomar de novo aqui esses pontos. 1, menos 1. Desculpa, 1, menos 1 e menos 1. Tá? Então eu vou perguntar e vocês vão me responder. Se vocês entenderam essa definição, vocês já têm condições de me responder, tá? Antes de eu te perguntar, deixa eu voltar aqui. Eu estou partindo desse ponto, sim ou não? Então esse ponto vai representar o ponto de 0, é o ponto inicial. Quando eu chegar aqui, que ângulo eu varri até aqui? 90. Quando eu chegar até aqui, varri quanto? 180. Até aqui, 270 e chegando na origem de novo, 360. Tudo bem? Tá. Então vamos lá. Me digam quem é o seno de 0 e o cosseno de 0. Seno de 0. Hã? Não entendi. 0. E o cosseno de 0? 1. Tá. Por quê? Eu tenho que olhar... O 0 está aqui. Então eu tenho que olhar para as coordenadas desse ponto. Esse ponto possui coordenadas 1 e 0. A primeira coordenada é quem? Cosseno. Segunda coordenada é quem? Então, o seno de 0 é a segunda coordenada, é 0. O cosseno de 0 é a primeira coordenada, é 1. Tudo bem? Quem é o seno de 3π sobre 2 e cosseno de 3π sobre 2? Seno de 3π sobre 2, olha para o quadro. Seno de 3π sobre 2 e cosseno de 3π sobre 2. Professor, quem é 3π sobre 2? Aí está em radiano, a gente não trabalha em graus aqui não. Tá bom? Então você, se não sabe diretamente quem é 3π sobre 2, você tem que transformar para graus. Lembra que π radianos correspondem a quantos graus? 180 graus, sim ou não? Π radianos correspondem a 180 graus. Então 3π sobre 2 corresponde a quantos graus? 270, tudo bem? Então, o seno de 3π sobre 2 é o seno de 270 graus. 270 está onde? Está bem aqui 270, sim ou não? Tá? Quais são as coordenadas desse ponto? Menos 1 e 0, sim ou não? Não, muito bem. É 0 e menos 1. Ok? Então, quem é o seno de 270? Quem é o seno de 270? Menos 1, segunda coordenada. E quem é o cosseno? 0. Entendeu a brincadeira? É isso. E como é que vocês não entendiam isso lá no ensino médio? Que o professor batalhava, falava disso, cara ficava de recuperação. Eu sei porque eu dou aula para o ensino médio também. Segundo ano e terceiro ano do ensino médio. E meus alunos, às vezes, eles têm uma travazinha, mas acontece, né? Nas melhores famílias. Mas é basicamente isso, tá, gente? Você olha para o ponto, olha para as coordenadas e você vê qual é o ângulo que aquele ponto está representando e tira o seno e o cosseno dele. Acabou. Tá? Eu vou completar essa tabelinha aqui rapidinho, na ordem, para ficar bonito, para a gente poder esboçar os gráficos, tá? Seno de π meios e cosseno de π meios. Tá? Seno de π sobre 2.
1, cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π, cosseno de π. Π é 180, π é aqui, ó. Seno de π, 0. Cosseno de π, menos 1, tá? Seno de 3π sobre 2, que a gente acabou de ver, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Seno de 2π é 0. Cosseno de 2π é 1. Tudo bem? Ok? Bom, a partir desses pontos a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de como que é o gráfico das funções seno e cosseno. As funções seno e cosseno são as funções que a cada valor x real nos dão o seno desse ponto e o cosseno desse ponto. O seno desse valor e o cosseno desse valor. Ok? Então, por exemplo, da função seno, vou desenhar só um pedaço dele, né? Porque as funções seno e cosseno, elas são periódicas, né? Se elas são periódicas, são circulares, elas, de período em período, elas se repetem, tá? Então, olha lá. Aqui está o 0, aqui está o π sobre 2, aqui está o π, aqui o 3π sobre 2 e aqui o 2π. Vamos só para o seno primeiro. Seno de 0 é quanto? Está aqui, bem aqui escrito. Seno de 0 é quanto? 0. Então, ele passa bem aqui, ó. 0 e 0. Seno de π sobre 2 é 1. Então, você marca aqui o 1 e pega esse par ordenado aqui, ó. Tudo bem? Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2. Você pega o menos 1 aqui, ó. E marca esse par ordenado aqui. E seno de 2π, 0. Então, o gráfico ele vai ser mais ou menos assim, ó. Tá? Esse é o gráfico da função seno para um período só. Só que eu posso ficar dando voltas e voltas no ciclo, tá? Então, esse gráfico ele continua para cá, ele continua para cá também, ó. Tá? Vai embora. Olha para essa função e me diz, olha para esse gráfico e me diz, qual o domínio da função seno? Todos os reais. Tudo bem? Domínios são todos os reais. Posso calcular o seno de qualquer valor real, x. Tá? Qual a imagem da função seno? Qual a imagem? De menos 1 até 1, né? Agora eu perguntei, vocês responderam. De menos 1 até 1. A imagem, eu olho a sombra do gráfico aqui, ó, no eixo das ordenadas. Aqui, ó, isso aqui é a imagem. Belezinha? Qual é o período da função seno? Período é o intervalo no eixo das abscissas, onde os valores da função, a partir desse tamanho, eles começam a se repetir, tá? Então, o intervalo aqui, ó, original é 2π. De 0 até 2π é 2π. A partir daqui, a função começa a tomar valores iguais a esses. Esse aqui igual a esse aqui, e assim por diante, tá? Então, o período da função seno é 2π. Ok? Tudo bem? A função seno ela é par ou é ímpar? Função seno é par ou é ímpar? Como é que eu sei se é par ou ímpar? Você pode calcular aquele seno de menos x e ver se vai ser igual ao seno de x. Mas olhando para o ciclo ou para o gráfico, você já consegue identificar. Olha só. Quem que é o seno de π sobre 2? É 1. Quem que é o seno de menos π sobre 2? Vai ser quem? Menos 1. Então, ela é par ou é ímpar? É ímpar, ok?
Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Tá, então essas são as principais características da função seno, tá? E da função cosseno, a gente trabalha de modo análogo. Tá? A gente faz esse esboço do gráfico dela, olhando ali para aqueles pares ordenados. Tá? Da função cosseno. Aqui está o zero. Aqui está o π sobre 2. Aqui o π. 3π sobre 2. 2π. Tá? Então vamos lá. Quanto é o cosseno de zero? É 1. Então ele vem aqui, ó. Ele passa aqui. Quanto que é o cosseno de π sobre 2? 0. Passa aqui. Cosseno de π? Menos 1. Então ele passa aqui, ó. Cosseno de 3π sobre 2? 0. Ele passa aqui. E cosseno de 2π é 1. Então ele passa aqui. Então o gráfico é mais ou menos esse aqui, ó. Tá bom? Lembrando que é uma função periódica, uma função cíclica, então ela vem para cá e continua. Ok? Domínio da função cosseno, todos os reais. Imagem da função cosseno, de menos 1 a 1 também. Período da função cosseno, período 2π. Função cosseno é par ou é ímpar ou nenhum dos dois? É par. Ah, por que é par? Ah, professor, porque a seno é ímpar. Não. Tá? Não é por isso. É porque se eu pegar o cosseno de π sobre 2, por exemplo, vai dar 0. E o cosseno de menos π sobre 2 também vai dar 0. O cosseno de π sobre 2 é igual ao cosseno de menos π sobre 2. Característica de função par. Isso serve para qualquer ponto do domínio dela. Tá bom? Então a função cosseno é uma função par. Belezinha, gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Beleza, tá vendo ó, como trigonometria é fácil? Dizer que a imagem da função seno ou da função cosseno é um intervalo fechado de menos 1 a 1 é o mesmo que escrever isso. Dizer que o seno está compreendido entre 1 e menos 1 para qualquer x real. E o cosseno também. Portanto, se eu perguntar para vocês qual é o valor mínimo que a função seno ou a função cosseno pode assumir? Que a função seno ou a função cosseno pode assumir? Qual é o valor mínimo que ela pode assumir? Menos 1. Qual é o valor máximo? 1. Essa informação é uma informação importante que vocês usavam muito também lá nas questões do ensino médio, questões do Enem, que caía muitas questões de funções trigonométricas, que te perguntava assim, qual é o valor máximo que essa função assume, qual é o valor mínimo que essa função assume. Tá? Então, com isso, simplesmente você consegue responder. Tá? Em valores absolutos, escrever isso aqui é o mesmo que escrever isso. Tá? Seno de x entre 1 e menos 1 é o mesmo que você escrever que o módulo de x é menor ou igual que 1. E do cosseno também. Tá? São informações equivalentes. Isso vem lá das desigualdades modulares. Tá? Isso aqui vocês já conhecem. Ok? Alguma dúvida? Não? Isso aqui já falei, é a periodicidade. Função tangente. De onde vem a tangente, né? De onde vem a tangente, professor? Porque a abscissa é o cosseno e a ordenada é o seno. De onde vem a tangente? Aí a tangente você pega e traça um eixo tangente ao ciclo trigonométrico, passando na origem dele. Então, se eu tomo esse ângulo θ, eu pego esse segmento e prolongo. Deixa eu apagar isso aqui. Eu pego esse segmento, aqui, ó, e prolongo até ele encostar nesse eixo. E marco esse ponto. Esse comprimento, daqui até aqui a origem, é o que a gente chama de tangente desse ângulo θ. Ok? Isso aí é a tangente do ângulo θ. Simplesmente isso. Tá? Eu poderia tirar umas razões de semelhança aqui entre esses dois triângulos e mostrar, mas eu não vou mostrar, porque vocês já devem lembrar, que a tangente de um ângulo
a gente pode calcular também como o quociente entre o seno e o cosseno desse ângulo. Sim ou não? Com um pequeno detalhe. Qual é o detalhe? Com uma pequena condição, cosseno não pode ser zero. Muito bem. O cosseno de θ tem que ser diferente de zero, porque senão você vai ter divisão por zero, o que não pode. Tá bom? Então você pode calcular a tangente de um ângulo como o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo também. Tá bom? Ok? E observa que quando esse ângulo vai se aproximando de 90 graus, a tangente ela vai crescendo cada vez mais, que o comprimento aqui vai crescer cada vez mais. Só que quando o ângulo é igual a 90 graus, tem tangente? Não. Por quê? Quanto é o cosseno de 90 graus? É zero. E aí a gente teria divisão por zero, que não pode. Tá bom? E de fato, quando o ângulo é 90 graus, essas duas retas aqui são paralelas. Então, esse segmento aqui, se eu prolongar ele indefinidamente, ele nunca vai encostar nesse eixo. Tá bom? E por isso não tem tangente também. É uma interpretação geométrica para isso. Tá? Esse aqui é o gráfico da função tangente. Tá bom? Esse aqui é o gráfico da função tangente. Tá? Observa aqui nos pontos π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e assim por diante, o gráfico não encosta nessas retas verticais. Por quê? Porque nesses pontos o cosseno é zero. E aí nós não podemos ter essa divisão por zero, como eu já falei. Ok? Tá bom? Alguma dúvida, gente, nisso? Tudo certo? Então tá, vou passando. Aqui o desenho da tangente, tá? Pergunta, qual é o domínio da função tangente? Qual é o domínio da função tangente? Todos os reais, domínio, todos os reais, com exceção de quem? Desses pontos aqui, ó, do π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2. Como é que a gente pode generalizar isso? Posso colocar que é todos os reais. Cadê? Eu não coloquei aqui. Posso escrever dessa maneira, ou poderia colocar todos os reais menos os pontos π sobre 2 mais kπ, onde esse k pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Porque aí quando eu coloco k igual a 1, aí eu tenho k igual a 0, eu tenho π sobre 2. K igual a 1, eu tenho π sobre 2 mais π, que dá 3π sobre 2. E assim por diante, tá? Mas escrever assim já é suficiente. E a imagem da função tangente? Todos os reais. Eu projeto o gráfico dela no eixo das abscissas, no eixo das ordenadas, desculpa, e obtenho todo o eixo das ordenadas varrido, né? Todos os reais, tá? Então a imagem dela são todos os reais. Belezinha, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o que está faltando. Antes de eu fazer esse exercício, vamos generalizar isso, né? Vamos generalizar. Se a gente pegar uma função desse tipo, ó, f de x igual a mais b vezes o seno de m vezes x mais um n, onde esses a, b, m e n são constantes, constantes reais, tá? Eu quero fazer o seguinte exercício com vocês. Dado o gráfico geral de uma função trigonométrica, pode ser a seno, como eu coloquei, ou pode ser a função cosseno, eu quero saber o que acontece com o gráfico dela comparado ao gráfico da função seno originalmente. Tá? Por exemplo, que a gente já viu no início da aula, né? Utilizando as transformações. Por exemplo, como que deve ser o gráfico da função f de x igual a
1 mais 2 vezes o seno de x. É isso que eu quero saber. Então, a partir do gráfico da seno, como é que eu consigo esboçar o gráfico dessa função? Tá? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui. Como é que a gente pode fazer essa brincadeira? Você sempre vai comparar com o gráfico da função original. Então, vamos olhar só para o período de 0 a 2π, tá? Aqui está o 0, aqui está o π sobre 2, aqui está o π, aqui está o 3π sobre 2, e aqui está o 2π. Tá? Aqui está o 1, aqui está o menos 1, e o gráfico faz isso aqui, né? O gráfico da seno faz isso, ó. Vou colocar pontilhado só. Esse é o gráfico da seno. Tudo bem? Tá. Agora, responde para o titio. O que que esse 2 faz quando eu multiplico 2 vezes o seno? O que que ele faz? Hã? Se eu estivesse multiplicando o x, sim. Só que aqui eu estou multiplicando o seno, como se eu estivesse multiplicando as imagens. Exatamente. Ele faz uma expansão vertical nesse caso. Tá bom? Tem que ter cuidado com isso. Se eu estivesse multiplicando a variável x, aí ele faria uma compressão horizontal. Mas aqui eu estou multiplicando o seno. Então, por exemplo, esse π sobre 2 é elevado no 1. Quando eu multiplico por 2, esse π sobre 2 vai ser elevado no 2. Isso aqui está muito alto, espera aí. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui, senão não vai dar aqui nesse espaço. Bora pegar um aqui. Bora pegar esse menos 1 aqui. Um aqui, menos 1 aqui, assim. Tá? Então, o gráfico está aqui, assim. Ó. Tá. Então, quando eu multiplico por 2, esse π sobre 2 que estava sendo elevado no 1, ele vai ser elevado no 2. Então, o gráfico vai fazer isso aqui, ó. Tudo bem? E esse que estava sendo elevado no menos 1, ele vai ser elevado no menos 2. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Alguma dúvida? Até aí? Não? Beleza. Mas esse é o gráfico da função 2 vezes o seno de x. Só que eu estou somando uma unidade. O que esse mais 1 vai fazer? Vai deslocar uma unidade verticalmente para cima. Então, o gráfico final, esse que estava passando no 0 vai passar no 1. Esse que estava passando no 2 vai passar no 3. Esse que passava no 0 vai passar no 1. Esse que estava passando no menos 2 vai passar no menos 1. E esse que estava passando no 0 vai passar no 1. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Esse aí é o gráfico da função f, igual a 1 mais 2 vezes o seno de x. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Então tá. Então, olha, o que eu fiz? Eu coloquei o parâmetro a igual a 1 e o parâmetro b igual a 2. Tá? Esse a, esse b, na verdade, ele faz o que a gente chama, ele mexe na amplitude da onda. Né? Ele representa a amplitude das ondas das funções seno. E o que eu estou falando aqui serve para a função cosseno também. Exatamente a mesma coisa. Tá? Então, ele mexe na amplitude. E esse ponto A é o que a gente chama de valor médio da função. Né? É, em geral, de onde ela parte. Ó, ele parte do 1 aqui. Ó. Ok? Então, a partir do valor médio, você amplia. Ó, a partir do 1, é o valor médio, eu amplio 2 unidades. 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Tá? Então, é uma maneira interessante de você lembrar esses parâmetros aí das funções trigonométricas. Tá? Agora, se fosse assim, ó, f de x igual a seno 1 mais menos 1 mais o seno de
x sobre 2. Não, vou pegar 2x. Seno de 2x. Pronto. Como que vai ser o gráfico dessa função? Aí, olha só. Olha o que vai acontecer agora. Preste atenção. Zero, π sobre 2. π sobre 2. π. 3π sobre 2. Dois π. Ele vai fazer isso aqui assim, né? Aqui é o 1. Aqui é o menos 1. Tá muito longe isso aqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui, peraí. Três π sobre 2, 2π. Tá, esse aqui é o gráfico da função seno. Tudo bem até aí? Função seno. Quando eu multiplico por 2, a variável x, ou seja, estou multiplicando os pontos do domínio, o que ele faz, essa constante faz? Ela faz uma compressão. Muito bem, uma compressão, o quê? Uma compressão horizontal. Tudo bem? De quanto? De quantas unidades? De 2 unidades, certo? Então, olha só. Aí vocês... Não sei se vocês lembram... não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram trigonometria lá no ensino médio, que o professor deve ter mostrado essa função aqui para vocês e falou bastante sobre esse camarada. Porque como ele faz... que é o parâmetro que está multiplicando o x, né? Como ele faz a compressão ou a expansão horizontal, ele mexe onde? No quê? Em que característica da função? Ele mexe no período da função. Certo ou não? Então, ele mexe no período da função. E aí, o professor deve ter falado para vocês que o período da função, seno ou cosseno, ela é 2π sobre esse cara m. Vocês lembram disso? Sim ou não? Tá? É 2π sobre esse cara. O período e esse carinha que multiplica a variável x, eles têm uma relação meio que inversa, né? Então, se eu multiplico por um número maior que 1, o período comprime. Se eu multiplico por um número entre 0 e 1, o período expande, tá? Então, observa que aqui eu multipliquei por 2. Aqui eu multipliquei por 2. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser o novo período dessa função? Aí, se eu quiser calcular, eu olho para cá. Ó. O período vai ser 2π sobre 2, que dá π. Então, o período é π. Tudo bem? O período é π. Então, olha só. Se o período é π, e ele dava uma volta completa de 0 até 2π, e o período é π, ele vai ser comprimido. Então, ele tem que dar uma volta completa daqui até aqui, ó. Então, o gráfico dela vai ser assim, ó. Então, esse ponto que estava aqui, ele vai passar aqui. Esse ponto que estava aqui, ele vai passar aqui. Tá? Esse vai passar bem aqui e esse vai passar bem aqui. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Esse é o gráfico dessa função, seno de 2x. Aí, quando eu pego 1 mais ele, eu faço esse gráfico deslocar o quê? Uma unidade... Ah, não, é menos 1, né? Então, uma unidade para baixo, tá? Então, ele faria isso aqui, assim, ó. Menos 1 aqui, né? Ele faria isso aqui, ó. Tá? Então, esse aqui seria mais ou menos... Esse aqui de baixo seria o gráfico da função f. Tudo bem? Alguma dúvida? Por isso que essas transformações são importantes. Porque através da função original você consegue construir gráficos de outras funções. Só conhecendo o que essas constantes fazem, tá? Compressão e expansão horizontal e vertical. Tá?
Alguma dúvida, gente? Não? Então tá, então vamos para esse exercício aqui, ó. Um exercício envolvendo função trigonométrica, tá? Considere essa função, a função f de x igual a raiz quadrada de 1 mais o seno de 2x mais π sobre 2. Nessa questão, eu trouxe essa questão porque ela envolve também alguns conceitos que nós trabalhamos na aula anterior, tá? Sobretudo o conceito de composição de funções, tá? Então, considere essa função. Na letra A, eu quero que vocês determinem o valor pela função f do ponto π sobre 4. Quem que é o f de π sobre 4? Para eu calcular f de π sobre 4, o que a gente faz aí, pessoal? O que a gente faz? É só pegar o π sobre 4 e colocar no lugar do x, sim ou não? Tá? Mas observa que os valores de x, eles estão restritos a qual intervalo? Olha lá. São restritos a qual intervalo? De 0 a π. Π sobre 4 pertence a esse intervalo? Sim, né? Π sobre 4 pertence ao intervalo de 0 a π. Ok. Então, bora calcular o f de π sobre 4. Quem é? Raiz quadrada de 1 mais o seno de 2 vezes, no lugar do x, eu ponho π sobre 4, mais π sobre 2. Ok? Então, f de π sobre 4 vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais o seno. Aqui eu posso simplificar, fica 2. π sobre 2 mais π sobre 2 dá 2π sobre 2, que é π. Tudo bem? Então, isso aqui fica seno de π. Quem que é o seno de π? Seno de π é 0. Isso aqui é 0. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1 mais 0, que é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Está aqui, pronto, acabou. Então, a imagem do ponto π sobre 4 pela função f é 1. Ok? Tá? Alguma dúvida? Beleza. Letra B. Item B. Escreva f como composição de duas funções. Eu quero que vocês olhem para a função f e tentem imaginar duas funções que, quando compostas, elas resultem na função f, tá? Então, eu quero que vocês encontrem na letra B duas funções, por exemplo, uma p de x e uma q de x. Uma p de x e uma q de x, tais que a f de x seja igual a, por exemplo, a p composta com a q. Tudo bem? Me digam duas funções, uma função p e uma função q, tais que a f, que é essa funçãozinha aqui, essa função raiz de 1 mais seno de 2x mais π sobre 2, seja a composição da p com a q. Quem é a p e quem é a q? Quem que vocês acham que pode ser a π, por exemplo? Raiz de 1 mais x? Pode ser raiz de 1 mais x. Alguém falou alguma coisa? Pode ser também raiz quadrada de 1 mais seno de x. Tem algumas maneiras da gente visualizar isso. Uma raiz quadrada de 1 mais x pode ser? Pode. Raiz quadrada de 1 mais seno de x? Pode. Isso seria p. E quem seria, no teu caso, quem seria q? 2x mais π sobre 2, certo? Aí, no caso dele, a q seria... Qual é a mesma que tu falaste? 1 mais seno de x. Aí, quem seria a q? Seria 2x mais π sobre 2. Beleza? Todo mundo ficou claro? E tem outra opção, por exemplo. Eu poderia dizer, por exemplo, que a p é a raiz quadrada de x. E a q é 1 mais seno de 2x mais π sobre 2. Posso ou não posso? Posso. Tudo bem? Eu vou usar essa porque, para os próximos itens, eu quero usar uma ideia usando essa composição. Tá?
Agora, uma coisa que você tem que ter em mente é que quando você usa uma composição, realiza uma composição, tem uma coisa que você tem que garantir que está sendo satisfeita. Quem lembra? Ah, não, você teria que imaginar mesmo. Você tem que imaginar duas funções que, quando compostas, resultam na f. Então, nesse caso, eu imaginei aqui a raiz de x. Ele falou se a gente tinha que... se tem alguma regra, alguma coisa do tipo, né, para a gente visualizar quais seriam essas funções, tá? Ou se a gente tem que chutar alguma coisa, a gente tem que tentar imaginar mesmo, é na base da tentativa e erro, mais ou menos, tá? Então aqui, por exemplo, eu imaginei que a P pode ser a raiz quadrada de x e a Q pode ser isso, porque quando eu pego essa, que é a Q, e jogo dentro da P, o resultado dá a F. O nosso amigo falou a P como sendo raiz de 1 mais x, não foi isso? Raiz de 1 mais x, e a Q sendo seno de 2x mais π sobre 2. Porque ele está imaginando que ele vai pegar, quando ele fizer P bola Q, né? P composta com a Q, ele pega essa e joga onde tem x, que vai dar o mesmo, tudo bem? E o nosso outro amigo ali também, tá? Agora, só que uma coisinha importante que a gente falou na aula anterior e ninguém respondeu ainda. Quando a gente compõe duas funções, tem uma coisa que a gente precisa ter garantia que ela está sendo satisfeita. Quem lembra o que é? O domínio do quê? Tem uma inclusão ali. Quem lembra? Isso, tem que estar contido, né? A imagem da Q, nesse caso a Q, tem que estar contida no domínio da P. Então eu deixo como exercício para vocês, que fizeram essa, verificar isso, tá? Se a imagem da função está contida no domínio da outra. Essa daqui, quem é a imagem dessa função Q, pessoal? Tenta lembrar de tudo que a gente falou até agora. Olha para essa função Q e tenta me dizer quem é a imagem dessa função. Lembra primeiro que a função seno, a imagem dela é qual intervalo? De menos 1 a 1. Só que aqui não é só seno. Aqui é seno mais uma unidade. Então, esse intervalo de menos 1 a 1, ele sobe uma unidade. Então, sai de menos 1 a 1 e vai para quanto? De 0 a 2. Então, a imagem dessa função é o intervalo de 0 a 2. A imagem daqui é o intervalo fechado de 0 a 2. Ah, professor, e esses caras aqui para a imagem? Para a imagem, esses caras não interessam. Eu olho somente para o A e para o B. Se tivesse um fator aqui multiplicando, aí eu olharia para ele também. Um fator diferente de 1, tá? Ok? Então, a imagem daqui é essa. E quem é o domínio da P? Quem é o domínio da P? Reais positivos. Eu vou colocar assim, ó, do 0 até mais infinito. Pergunta, a imagem da Q está contida no domínio da P? Sim ou não? Sim. Então, eu posso efetuar essa composição. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Aí eu deixo como exercício para vocês olharem aquelas outras duas, tá? Meu Deus. Olha só. Letra C. Rapidinho, porque nosso tempo já está indo embora. Determine x para que a função f seja mínima. Gente, a função f ela tem uma raiz e tem uma função dentro dessa raiz, sim ou não? Olha para a função. Ela tem uma raiz e tem uma outra função trigonométrica dentro dela. A função raiz quadrada ela é uma função crescente. Sim ou não? Lembra do gráfico da raiz quadrada? O gráfico da raiz quadrada é assim, ó. Mais ou menos. Tá? Raiz quadrada de x. É mais ou menos assim. Ela é crescente. Isso significa que se eu quero minimizar a raiz quadrada, basta que eu minimize o cara que está dentro da raiz. Porque ela é crescente. Ok? Em outras palavras, se eu quero minimizar essa função f, basta que eu minimize essa função de dentro. Concorda? Então, em outras palavras, para minimizarmos, letra C,
F, basta minimizarmos Q, tá? Ou seja, eu só tenho que achar o valor de x que minimiza a função Q. E a função Q, do jeito que eu tomei aqui, ó, ela é uma função trigonométrica. Tudo bem? Consegue me dizer qual é o valor mínimo dessa função? O valor mínimo dessa função Q? Hã? 0, que é esse ponto aqui, ó, da imagem. A função varia de 0 a 2, então 0 é o mínimo e 2 é o máximo. Tudo bem? Da função Q. Belezinha? Então, para que essa função seja 0, qual é o valor de x? É isso que a gente tem que ver. Então, basta fazer assim, ó. Logo, 1 mais seno de 2x mais π sobre 2 tem que ser igual a 0. Então, seno de 2x mais π sobre 2 tem que ser igual a menos 1, concorda? Jogo menos 1 para lá. Então, seno de 2x mais π sobre 2 tem que ser igual... Qual é o arco cujo seno é menos 1? Qual o arco cujo seno é menos 1? Hã? 3π sobre 2. Então, esse aqui é o seno de 3π sobre 2. Tudo bem? Aí a gente pode esquecer esse seno. Então, 2x mais π sobre 2 é igual a 3π sobre 2. Passa esse π sobre 2 para lá. Então, 2x é 3π sobre 2 menos π sobre 2, que dá π. Tá? 3π sobre 2. 3 menos 1 dá 2. 2π sobre 2 dá π. Então, o x é π sobre 2. O 2 passa dividindo. Então, qual é o valor de x que minimiza a função f? É π sobre 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo, né? E na letra D a gente já respondeu. Quais os valores máximo e mínimo de f? Bom, o da Q, o máximo e o mínimo é 0 e 2. Portanto, o da f, que é a raiz quadrada da Q, o máximo e o mínimo vai ser raiz de... O mínimo e o máximo vão ser, respectivamente, raiz de 0, que dá 0, e raiz de 2. Pronto. Tá bom? Alguma dúvida? Tá. Eu corri um pouquinho aqui, porque tem 10 minutos. Ainda tinha muita coisa para a gente falar. Mas vamos só relembrar aqui, ó, rapidinho. Função secante, cossecante, cotangente. Vocês lembram? A secante, ela é 1 sobre a cosseno. Obviamente, o cosseno não pode ser 0. A cossecante, ela é 1 sobre a seno. Aí também o seno não pode ser 0. E a cotangente é o inverso da tangente, ou cosseno sobre seno. E nesse caso, o seno não pode ser 0, tá? Deixa eu pegar aqui os gráficos dessas funções, só para vocês visualizarem. Olha só, isso ainda. Tá. Então tá aí, esse é o gráfico da secante, ok? Esse aqui é o gráfico da cossecante. Ok? Estou só passando rápido, só para a gente olhar e conhecer eles. Esse aqui é o gráfico da cotangente. Tá bom? Tudo bem? Beleza, só para vocês conhecerem esses camaradas aí. Aqui algumas relações trigonométricas importantes. Vocês lembram dessas relações? Isso aqui é o seno da soma ou da subtração. Na minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Os professores brincavam lá no ensino médio. Está aqui seno do primeiro, cosseno do segundo, mais ou menos, dependendo do sinal, seno do primeiro e cosseno do segundo. Tá? A gente vai usar bastante essas relações. Tá bom? Então tem que lembrar esse troço aí. Então, seno de x mais ou menos y, cosseno. Cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Aí aqui o sinal inverte. Isso aqui é mais, aqui fica menos. Isso aqui é menos, aqui fica mais. Fica menos ou mais, seno do primeiro e seno do segundo. A gente poderia demonstrar todas essas relações, gente, mas a gente não vai demonstrar. Tá? Não é o nosso interesse aqui. A gente quer que vocês saibam isso. Tá? Então, estudem isso, aprendam, resolvam exercício, porque a gente vai utilizar bastante isso aí. Seno do arco duplo, 2 seno x, cosseno x. Tá? Cosseno do arco duplo, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só que a gente pode reescrever também o cosseno do arco duplo como 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, usando a relação fundamental da trigonometria. Tá? O que é a relação fundamental da trigonometria?
né? Olha só, deixa eu voltar lá no início da aula a respeito do ciclo trigonométrico. O ângulo θ, aqui é o cosseno de θ, aqui é o seno de θ, aqui o raio é 1, tudo bem? Aqui é cosseno θ, esse pedaço aqui, ó. Aqui é seno θ, que é o mesmo tamanho que esse. Isso aqui não é um triângulo retângulo? Se isso aqui é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Então, o quadrado da hipotenusa, ó, 1 ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Cateto ao quadrado, que é seno de θ ao quadrado, o quadrado do seno, tá? Não é o θ que está elevado ao quadrado, não. É o seno que está elevado ao quadrado. Mais o outro cateto, cosseno ao quadrado de θ. Essa daqui é o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Tudo bem? Então, usando essa relação, vou deixar como exercício para vocês, você consegue mostrar que o cosseno do arco duplo, cosseno de 2x, que originalmente, digamos assim, é cosseno ao quadrado... Mostra lá, por favor. O cosseno de 2x, que de início é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, você pode reescrever assim ou assim. Tudo bem? Deixo como exercício para vocês isso aí, tentarem mostrar. Basta isolar o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado ali e substituir aqui que vocês chegam nessas relações. Tá bom? Cosseno ao quadrado do arco metade é isso. Tá? Seno ao quadrado do arco metade é isso. E tem várias outras. Tá? Essas são apenas algumas relações importantes e que você vai precisar lembrar isso aí. Tá? Estudem. Vou deixar esse exemplo para vocês, para que vocês verifiquem que o quadrado da secante é sempre igual ao quadrado da tangente mais 1, desde que o cosseno seja diferente de 0. Para vocês verificarem isso aí, basta que você pegue essa relação aqui, vou até apagar esse quadrado aqui que não precisa, basta que você pegue a relação fundamental e divida todo mundo por cosseno ao quadrado. Se você pegar essa relação fundamental e dividir todos os membros dessa igualdade por cosseno ao quadrado, você chega nessa relação, tá bom? Deixo como exercício para vocês também isso daí. Alguma dúvida, gente, até aí? Tá claro, gente? Deu para relembrar a trigonometria um pouquinho? Beleza. E aí nós tínhamos que iniciar algumas funções, que é o caso das funções inversas, tá? Das funções trigonométricas. Por exemplo, arco cosseno. Já ouviram falar das funções arco cosseno, arco seno e arco tangente? São as funções inversas das funções trigonométricas. Tá? Então, nós temos aí 5 minutos. Nesses 5 minutos, deixa eu ver se eu explico para vocês a respeito das funções arco cosseno, arco seno, rapidinho, tá? E arco tangente. Vou explicar uma e as outras, a ideia é exatamente a mesma, tá? Olha só, pessoal, preste atenção. Olha para o gráfico da função seno. O gráfico da função seno é assim, ó. Zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Menos π sobre 2, menos π, assim por diante. Aqui é menos 1 e aqui é 1. Esse é o gráfico da função seno. Tudo bem? Olha para esse gráfico e me diz o seguinte. Do jeito que está, eu estou definindo a função seno de R em R. Tudo bem? Do jeito que está, essa função, ela admite inversa? Sim ou não? Hã? Sim. Para admitir inversa, que característica a função deve ter? Deve ser bijetora. Essa função, ela é bijetora? Do jeito que está aí, ela é bijetora? Não é. Ela é injetora? Não, porque ela não passa no teste da reta horizontal para funções injetoras. Se eu traço uma reta horizontal, a reta toca em mais de um ponto, portanto, ela não é injetora.
Ela é sobrejetora? Não, porque a imagem dela é o intervalo de -1 a 1 e o contradomínio dela são todos os reais. Então, ela não é nem injetora nem sobrejetora. Mas a gente consegue torná-la injetora e sobrejetora? Diga assim, sim. Como? Bom, fazendo restrições no domínio e no contradomínio dela. O contradomínio dela eu vou considerar como o intervalo de -1 até 1. Aí ela já passa a ser sobrejetora. Agora, para ela ser injetora, bom, tem várias maneiras da gente fazer ela ser injetora. A mais interessante delas vai ser essa aqui, ó. Eu vou esquecer esse restante aqui, ó. Eu vou olhar só para essa parte. Então, eu vou agora definir a função seno assim, ó. De menos π sobre 2 a π sobre 2 em -1 a 1. Vou considerar o domínio dela como sendo só esse intervalo aqui, ó. Então, só esse pedaço aqui vai ser a função seno. Tudo bem até aí? Olhando só para essa parte agora da função seno, ela é bijetora? Sim, aí ela é bijetora. Se ela é bijetora, aí ela admite inversa. E a inversa da função seno vai ser o que nós chamamos de arco-seno, tá? Então, o arco-seno, a função arco-seno, observa, o domínio da função seno é de menos π sobre 2 a π sobre 2. Isso significa o quê para a função arco-seno? Que a imagem dela vai ser o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. O domínio da original é a imagem da inversa. E a imagem da original é o domínio da inversa. Então, aqui, ó, o -1 a 1 vai ser o domínio da função arco-seno. Tudo bem? Então, dessa maneira, a gente define a função y igual a arco-seno de x. Então, a gente vai fazer a seguinte leitura. Quando eu perguntar quem é um arcosseno de um valor real, eu vou pensar qual é o arco cujo seno é esse valor. E o resultado disso vai ser o arcosseno desse número. Tudo bem? Então, esse aqui é o gráfico da função arcosseno, olha. Esse é o gráfico da função arcosseno. Deixa eu só jogar aqui no GeoGebra para vocês visualizarem o seguinte, ó. Olha, aqui é o gráfico da função... Cadê? Da função seno. Está aqui, ó. Esse é o gráfico da função seno. Esqueçam o restante. Olhem só para essa parte. Daqui até aqui. Tudo bem? E agora eu vou colocar o gráfico da função arcosseno. Imagina só esse pedaço daqui até aqui. E agora o arcosseno é esse gráfico de verde aqui, ó. Tá? O arcosseno é esse gráfico verde. Que característica tem esses dois gráficos? Não são funções inversas? Então, que característica terão esses dois gráficos? Um é o inverso do outro em relação ao eixo, à reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa foi a característica que nós falamos na aula anterior. Não, é só isso, porque, por definição, o domínio dele é de -1 a 1, só esse intervalo, pedaço de -1 a 1. Tá? E o contradomínio dele, ou a imagem dele, é esse intervalo. Então, aí já não é mais função periódica. Tá bom? Tem o domínio e a imagem restringidas a um intervalo. Ok, gente? Alguma dúvida? Na próxima aula, a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe dessas funções, tá? As funções inversas das funções trigonométricas. E vamos falar de exponenciais e logaritmos que vocês amam tanto. Tá bom? Até a próxima aula, gente. Forte abraço.